Uma boa noite, recebam todas as minhas boas-vindas neste sábado de fevereiro quente, pleno verão. Possamos então refletir e estudar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Nós vamos, nessa próxima meia hora, falarmos um pouco sobre a lei de liberdade. A lei de liberdade que faz parte das leis divinas ou naturais, que o Espiritismo, entre tantas outras coisas, nos traz essa concepção nova, nos coloca Deus como o grande legislador, aonde ele vai reger o universo, e digo universo, pessoal, não é o nosso planeta azul, é o universo inteiro com as suas leis, imutáveis, perfeitas e eternas. E a lei de liberdade é uma delas. Recomendo a todos, quando puderem, quando quiserem, lerem na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais, que são leis naturais também e fazem parte aqui do nosso dia a dia, vamos dizer, aqui na Terra, fáceis da gente identificar. Então Deus como grande legislador e nós, suas criaturas, vamos nos adequando a essas leis conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos crescendo, não é? E dentro dessa lei de liberdade, nós vamos ver o determinismo e o livre-arbítrio. Determinismo, aquilo que está determinado para nós, aquilo que é fatal, fatalidade. Quando a gente fala em fatalidade, a gente vai associar normalmente a alguma coisa que não é boa, Uma tragédia, algo ruim. E o fatal é aquilo que está determinado. Aquilo que já está determinado para nós, para todos nós. Mas o que será, e é isso que nós vamos refletir hoje e estudar também, o que será que está determinado para nós e o que será que não está determinado para nós? O que dependerá das nossas escolhas e o que não dependerá das nossas escolhas? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Lei de liberdade. Lei de liberdade. Sabemos que a liberdade, ela vai iniciar, e a parte mais importante, vamos dizer assim, ela inicia em nós. Nós sermos livres, ela é um processo interno. Para nós nos sentirmos livres, nós temos um caminho a andar. Porque muitas vezes nós viemos já com atavismos e de várias existências repetindo padrões, conceitos, crenças, que às vezes a gente nem sabe por quê. Então, na medida que nós vamos nos autoconhecendo, na medida que nós vamos trabalhando isso em nós, ficando mais confortável, vamos dizer assim, conosco, nós vamos realmente nos libertando e vamos começar a questionar essas crenças, esses conceitos, essas concepções que nos são passadas. E muitas vezes a gente ouve isso, por que tu fez isso, faz aquilo, está fazendo? Porque é assim mesmo. E isso até no nosso cotidiano, domingo é dia de fazer tal coisa e a gente faz tal coisa e é porque é assim, Então, assim, à medida que essa liberdade vai se interiorizando, nós vamos conseguir termos afinidade maior com aquilo que realmente somos. Seres em desenvolvimento, seres em autoconhecimento, seres espirituais em transformação. O que está determinado para nós? O que não está determinado para nós? O que é fatal, o que não é fatal? E isso nós vamos ver bem a parte material, seres materiais, que nós somos também agora aqui, existindo na matéria. A matéria faz parte do nosso dia a dia, então somos seres materiais sim, mas a nossa essência não, a nossa essência é espiritual. Então, o determinismo ele vai se mostrar muito mais para nós na parte da matéria, o que está determinado. Nós vamos ver isso na ciência, por exemplo, nas leis da física, a lei da gravidade. Eu sei que se eu me jogar do 13º andar, eu vou cair, porque a lei de gravidade puxa tudo para baixo. Se uma fruta cai do pé ou ela está madura, caiu do pé, o vento, Então tem todo aquele determinismo que ninguém escapa. As leis divinas são assim também, são como as nossas leis físicas.
perfeitas, não tem como fugir, tem como driblar. Nós somos muito, muito dribladores das leis divinas. Por isso que ainda estamos aqui num planeta de prova e de expiação, né? Um planeta ainda violento, com tanta dor, como a gente vê à nossa volta. Então, driblar a gente pode, mas vai nos criar uma consequência pelos nossos atos. O livre-arbítrio, então, é o que vai nos proporcionar as nossas opções e as nossas escolhas. A liberdade, nós vamos trabalhar ela interiormente para poder questionar esses conceitos e concepções sociais que às vezes nos impõem. E eu vou questionar, porque eu sou livre para pensar. Eu sou livre para ter a minha verdade. Porque a verdade, ela é muito pessoal. Então, quando a gente lê, e hoje em dia nós estamos muito à mercê das mídias e tudo mais, quando a gente lê uma opinião, muitas vezes a gente acha que é uma verdade. Mas não, é a opinião daquela pessoa. A doutrina espírita é extremamente livre nesse sentido, porque ela nos coloca essa liberdade de interpretação. Muitas vezes os autores espíritas colocam a sua opinião e muitas vezes os espíritas, inclusive, acham que aquilo é lei. Enquanto que nós temos que questionar sempre, dentro, é claro, sempre, né, dos livros básicos que Kardec nos proporcionou. Então nós vamos falar sobre a matéria e a moral que são as nossas opções, as nossas escolhas no nível moral, e a matéria que determina muitas coisas que nós não temos muito o que fazer. Parecem que são duas coisas que não se misturam vendo nesse prisma, né? Não, o que está determinado, é fatal. E o que eu posso escolher, eu posso. É simples? Não, não é tão simples assim. Sabe por que não é tão simples assim, meus amigos? Porque nós atuamos na fatalidade. Nós atuamos na fatalidade. O grande legislador, que a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar de energia amorosa, nós podemos colocar como a vida, né? A natureza. A nomenclatura é que a gente se sentir mais confortável, porque a gente ainda não tem condições de entender essa energia amorosa que nos criou. Mas com as suas leis, ele é o primeiro, essa energia amorosa, esse divino criador, ele é o primeiro a respeitar as suas leis, nos deixando a nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. De fazermos o que a gente acha que tem que fazer. Tanto no bem quanto no mal, né? Porque as pessoas que não têm essa concepção que a doutrina espírita nos mostra de Deus, pode pensar, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Não. Ele nos deixa livres, respeitando essa lei sua, que é a lei de liberdade. Mas nós vamos atuar, então, na fatalidade também. Como assim atuar na fatalidade? Nós vamos. E essas leis, elas vão se misturando. A nossa atuação vai ter consequência. A nossa atuação vai ter consequência. Por exemplo, a nossa programação reencarnatória. Quando nós viemos aqui para a Terra, nós nos programamos. Nós que já temos a inteligência, já temos a razão, nós temos condições de programar o nosso retorno. Os indianos chamam de Dharma, Dharma com DH. Aquilo que nós temos que fazer aqui, aquilo que o nosso livre-arbítrio vai nos proporcionar. E tem o karma também, né? O karma, a lei do retorno. A programação reencarnatória, então todos nós vamos ter, dependendo das necessidades de cada um. Quais são essas necessidades? As necessidades podem ser expiatórias, não é? Refazer aquilo que a gente não fez direito. Provacionais, prova. Tu vai então entrar, renascer num meio muito corrupto, para tu ver se a honestidade já está ali, né? Como uma virtude já marcadinha, por exemplo, né? E todas as nossas necessidades de aprendizagem. A expiação também vai ser uma aprendizagem, né? A prova vai ser uma aprendizagem, a necessidade de cada um. Então a gente vai lá, quando a gente está lá na erraticidade, antes de voltar aqui para a Terra, com o nosso orientador espiritual, dando uma olhada ali, né? No que falta? Falta pouco. Falta tudo quase, né? Mas tudo bem, o que se pode fazer, né? Esse processo de evolução, que é uma lei de Deus também, é um determinismo, nós vamos evoluir, gente. Querendo, não querendo, sentando, parado, não parado, nós vamos evoluir. É um determinismo. Fatalmente nós vamos evoluir.
Mas aí dentro desse determinismo que nós vamos evoluir, nós vamos atuar. Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou progredir? Eu vou ter a liberdade de escolher. Nessa encarnação, eu programei tal e tal coisa, mas chego aqui na Terra, tinha programado ter 3 filhos, 3 filhos de Deus receber como meus para orientar, mas eu chego aqui, quero ter 3, vou ter 1. Os outros 2 vão ter que esperar. Porque sempre tem um plano B, né? E aí a gente vai deixando para... Então, assim, eu vou dar o tom no meu processo evolutivo. Eu vou dar o tom nesse determinismo. Eu vou ter o livre-arbítrio. E tem um canal no YouTube que é Amigos da Luz, que é muito engraçado. É um canal espírita. Que tem uma programação deles que fala sobre isso, né? E ele diz pro mentor dele... essa encarnação eu vou só descansar. Na última eu carreguei as pedras lá da pirâmide, eu ainda estou muito cansado, então eu tirei para descansar. Mas a gente tem que rir, né? Rir é tudo de bom. Para ver como nós somos, né? Então, assim, eu vou dar o tom. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou, me dedicar. É de cada um. E a coisa tem que ser leve. Mas aí vocês estão vendo como nós atuamos, sim, no determinismo. Eu fiz uma programação reencarnatória e eu vou desencarnar com 80 anos. Marilene, tu vai ter energia vital até mais ou menos 80 e poucos. O que a maioria da humanidade faz? Cuida bem desse corpo físico? Se eu beber toda, se eu fumar toda, se eu comer desvairadamente, sabe? Todos os exageros, vai diminuir esse tempo. André Luiz, já lá num dos seus livros, André Luiz nos coloca isso. Que a grande maioria da humanidade vai antes do tempo. Por causa de todo o estresse, hoje em dia aquela correria, e paga boleto e faz outro boleto, paga dívida e faz outra dívida, e meu Deus, vai dar até o final do mês, e todo esse estresse ainda da vida moderna que nos aumenta as necessidades, né? Aumenta as nossas necessidades, a loucuragem, a correria é muito maior. A gente se sente mastigado e cuspido no final de semana de tanto que corre. E daqui a pouco tu olha e a tua existência aqui na Terra já passou. Então, assim, nós temos a responsabilidade, né, de darmos a leveza, a seriedade ou não para esse processo. Quando nós já nos acordamos para a vida espiritual, que é o que todos que estamos aqui já nos acordamos, graças, porque estamos aqui num sábado, né, finzinho de tarde. Então já nos acordamos, nós começamos a notar e a valorizar a vida, como a existência aqui na Terra, como momentânea. É um momento que tu tem, que tu vai começar a valorizar. E esse tempo que é pequeno, é um tempo pequeno, e ainda a gente acaba diminuindo, né? Através do meu livre-arbítrio, vou diminuir essa programação que eu tinha lá de tantos anos, vou diminuir, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20. Então, nós acabamos atuando na fatalidade. Acabamos atuando na fatalidade. Então, não dá para sentar comodamente, porque é muito mais fácil, né, gente? Foi Deus que quis assim. Eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. É tão mais cômodo do que realmente, o que eu poderia ter feito diferente? Aí nós vamos ver, né, que nesse fatalismos, nessas grandes tragédias que muitas vezes nós nos deparamos nessa existência, e aí eu costumo dizer sempre, né, que nesse planeta, nesse plano que nós vivemos, a dor, ela está na agenda, né? Se não chegou ainda, ela vai chegar. Ou seja, em forma de uma doença, ou seja, de que maneira for, todos nós vamos passar por perrengue. A gente passa. E aí a comodidade de sentar e dizer que foi Deus que quis assim, né? Jesus vai me salvar, Jesus salvador. Não, Jesus não salva a dor. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso modelo. E ele aguentou ali, ó. Ele que não tinha nada para espiar. Aguentou ser humilhado, sofrer todo aquele calvário, né? E ainda lá, nos últimos instantes aqui na Terra, ainda continuou nos abençoando, né? Puro amor, o amor encarnado. Então é o nosso guia e modelo.
É o nosso guia e modelo. Eu vou atuar, então, né, na minha fatalidade, qualidade de vida. Quem tem 50 anos para mais, ou até um pouco menos de 50, começou a ouvir isso aí há alguns anos para cá. Porque lá antigamente a gente comia o que botava na mesa. Nem se, fulano ali, morria, não sabia nem do que era, um mal súbito. Deu um nó lá, não sei aonde. Não se sabia. Hoje com a evolução que nós temos dentro da ciência, nós já vamos, né, falando em qualidade de vida já há algumas décadas. Cuidando dos agrotóxicos, uma alimentação mais natural. Fazer exercício físico, o nosso corpo foi feito para se movimentar, apesar de que a gente adora um sofazinho, uma cama, se jogar, mas assim, ele grita quando a gente fica muito tempo parado, dói as costas, né? A gente tem que se mexer. Então, exercício físico, caminhada, lá na década de 60 eu já estava pesquisando sobre isso, cada vez mais. Quando que se ouviu falar nisso? Coisas saudáveis, coisas boas para nos cuidar, para cuidar dessa máquina, porque é mais ou menos como a gente recebesse um carro 0 quilômetro quando a gente nasce. Como é que tu vai cuidar desse carro? É impossível o carro ter 50, 60 anos e não ter lá seus riscados e marcas. Mas ele pode estar bem polidinho, pelo menos, né? Motor lá, cuidar, né? Botar um óleo, uma água. Então, é esse o compromisso com o nosso corpo físico que nós temos. É essa qualidade de vida que se fala, que é uma evolução moral nossa, dos seres humanos. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, se nós vamos atuar até mesmo na nossa morte física, o que tem mais de fatal nesse capítulo da Lei de Liberdade, lá na questão 859, Kardec, os espíritos superiores colocam para Kardec, que o 100% fatal é a nossa partida daqui, né? E nós podemos atuar. Que ela vai ser fatal, mas daí vai dizer, mas eu vou morrer mesmo, né? Meu avô fumou até os 90. Morreu com 100, a gente escuta esse tipo de coisa. Só que as pessoas leigas não sabem que nós não temos só esse corpo físico, nós temos um corpo energético, né? Um corpo, o nosso perispírito, que é o nosso corpo astral. E ali os desvarios vão ficar marcados. Por isso que a gente vê muitas vezes criança com câncer de pulmão, por exemplo. Crianças com doenças graves, crianças no corpo físico, mas é um espírito já antigo, que está aprendendo o que é valorizar essa existência, porque ela tem que ser valorizada. Não é porque ela é efêmera e ela passa num piscar de olhos que nós não vamos valorizar todo o processo que fez com que nós chegássemos aqui, desde a escolha lá de 2 células, né, para criar a matéria feminina, a célula feminina, a célula masculina, para criar a matéria, para nós podermos vir, tudo isso foi planejado. E nós não vamos valorizar, né? É um dever nosso. Aos pouquinhos, conforme essa consciência vai se ampliando em nós vamos começar a nos cuidar melhores, né? E não é só alimentação e exercício físico, a própria meditação, a reflexão, uma boa leitura, tudo isso é qualidade de vida. Tudo isso são coisas boas que a gente pode optar, que nós temos escolhas, né? Temos opções. E aí numa situação, né, gente? Numa situação que ela se mostra para nós irremediável. Qual é a situação que é irremediável? O nome já diz que não tem remédio. Nós sempre vamos ter 2 opções. 2 opções. Ou nós vamos nos prender a essa situação irremediável e a nossa encarnação para ali. Nós vamos sofrer e vamos ficar naquele sofrimento. Ou nós vamos elaborar essa situação irremediável que nós não temos condições de solucionar, porque não é um problema, mas é uma situação que não tem remédio. Nós vamos elaborar e seguir em frente. Elaborar. Eu estava vendo uma entrevista dia desses com um atleta das Paralimpíadas e ele era paraplégico, ele ficou paraplégico num acidente, quebrou não sei qual das vértebras lá e ficou paralisado da cintura para baixo. E ele é um atleta, ele percorreu o mundo inteiro, né, participou de várias Paralimpíadas, e aí o repórter perguntou para ele se ele era feliz, e ele disse que sim, que ele era muito feliz.
E mais adiante na entrevista o repórter perguntou para ele, mas apesar desse seu problema, o senhor mantém um astral muito bom. E ele disse, mas eu não tenho problema nenhum. Todo problema tem uma solução. Para o meu caso não tem solução. Então eu não tenho problema. Então eu não tenho problema. E eu resolvi seguir em frente da maneira que eu conseguia, que eu podia. Uma pessoa tranquila, feliz. Dizem os parentes que conheciam ele há mais tempo, que ele sempre foi alto astral, que sempre foi bom, foi positivo. Então, assim, é um espírito que já está preparado. E aí vem a elaboração que eu coloquei para vocês. Não pensem que ele ficou paraplégico num dia e no outro dia ele já estava lá. Não, né, gente? A elaboração é com muito sofrimento. Porque tu tem um amado teu agora, nesse instante contigo, e dali a 5 minutos teu amado partiu, como que tu não vai sentir? Como que tu não vai sofrer? Como que tu não vai chorar? Qual o teu tempo para elaborar essa ausência? Tu estava com a tua saúde perfeita, estava tudo bem, daqui a pouco tu descobre que tu está com uma doença terminal, que tu tem tanto tempo de vida ou não, que tu tem que lutar para ter um pouco mais de tempo. Como que isso aí não vai te afetar? Então nós temos que entender o nosso tamanho e não achar na nossa cabeça coisas mirabolantes. Não, no outro dia o atleta já está... Não, é elaboração. Mas a elaboração requer o quê? Esforço, vontade, fé na fé. Ter fé na fé, elaborar aquela confiança que tu tinha antes e seguir adiante. Nessas situações irremediáveis, e são tantas que acontecem, basta a gente olhar um dos jornais, ou olha o da noite ou do meio-dia, quantas coisas trágicas que acontecem, tantas mortes prematuras que a gente diz, aquele jovem que saiu para trabalhar e uma bala perdida, a menina Ágata no Rio, agora fez 1 ano, com 8, 9 aninhos, uma bala perdida. Então, assim, como é que tu elabora isso? Como tu elabora? E aí tu vai ter que tirar a força de dentro de ti para continuar. Muitas pessoas não conseguem. Aí a gente vê o grande a porcentagem de suicídio que existe no nosso planeta. As pessoas não conseguem. Não conseguem. A dor emocional é tão grande que quer se livrar daquela dor. Na ignorância de achar que aquilo ali vai acabar com a dor mesmo, E não está se proporcionando uma dor ainda maior. E é claro que o suicida é filho de Deus, também vai estar amparado, também vai fazer seu retorno para as coisas boas, belas, que vem de Deus, Que é tudo que é bom, tudo que é belo, que é saudável vem de Deus. E todos nós temos essa essência dentro de nós. A essência, esse Cristo dentro de nós. E nós vamos acionando aos pouquinhos, Então, assim, tempo para elaborar essa situação irremediável. Tempo para elaborar. Cada um tem o seu próprio, não é? E todos os nossos atos, eles vão estar subordinados às nossas vontades. Todos os nossos atos. Quando a gente lá na nossa programação, a gente programa que é através de um acidente, que nem esse atleta, que ficou paraplégico. Um corpo mal formado, quando a gente vem com um corpo mal formado, quando a gente vem com uma doença grave, a morte prematura, isso tudo já está planejado para nós. Mas são consequências, meus amigos, da lei de ação, de causa e consequência. São consequências da lei do retorno, que trabalha junto com a lei de liberdade, com a lei da evolução. A lei do retorno que traz para nós tudo que a gente faz. Então, se eu infringi as leis divinas, a lei de conservação, que é de conservar o meu corpo, e eu infringi demais, se eu cheguei a infligir a lei de liberdade, tirando a liberdade de uma outra pessoa através da posse, do domínio, da submissão, quantos feminicídios que a gente vê por aí, porque a posse, o domínio, tu me pertence. Como que essas pessoas vão fazer esse resgate? Porque vai ter que ser feito esse resgate. Foi através do sofrimento, vai ser através do sofrimento.
Vai ser através do sofrimento. Então, as próprias situações irremediáveis, como eu coloquei, elas estão atadas às nossas ações do passado. Às vezes em épocas remotas, mas elas estão ali atadas. Então, a mesma tragédia que tu diga, eu não participei de nada, não tive nada a ver, mas ela está ali, né, junto com a lei do retorno. A gente não tem que ter medo da lei do retorno. A gente tem que ter medo da gente, né? Do que a gente já fez, o que a gente não fez. E tem que estar se preparando para ter esse resgate todo, né? Então nós vamos ver que os sofrimentos morais, né? Os sofrimentos morais, as traições, os desgostos, as humilhações, os assassinatos, homicídios, a ingratidão, a difamação, ela nunca, meus amigos, nunca vai estar na nossa programação. Nunca. São sofrimentos morais que foi através das nossas escolhas, todos esses que eu coloquei, nós escolhemos. Então não estão programados. Jamais vão estar, né? E aí o Espiritismo vem nos mostrar o quê? Vem nos mostrar de uma maneira racional. Mostra a fatalidade e o determinismo de uma maneira racional. Perdendo esse caráter místico, que nós ainda gostamos do místico, né? De destino. É o meu destino. Perde esse caráter místico. Nada, mas nada que nos sucede é o acaso. Nada que nos sucede é uma questão de sorte ou de azar. Gostamos muito disso também. O Paulo não vai dar de um sortudo, eu sou uma azarada, não dou uma dentro. Ele tem sorte, eu tenho azar. O fulano lá, tu vê se deu bem. Não existe sorte, não existe azar, não existe acaso. Existem as leis maravilhosas, que é através dessas leis que a gente começa a compreender um pouquinho mais o nosso divino Criador. Existem as leis. Não é o que vai nos acontecer, não vai ser uma influência dos astros, porque o meu nome tem uma letra a menos, vou botar mais um nome, a numerologia, né, os patuás, a correntinha, nada disso. Nada disso. Não tem nenhum fator externo que vai influenciar na vida que eu estou levando. Nenhum fator externo. Nenhum. E tudo isso não vai encontrar lugar nas leis divinas, né? Não encontra lugar. Porque a lei do retorno, ela está vinculada à lei de justiça. Deus e sua lei de justiça. Então, tudo que se faz vai ter o retorno. O mal, a consequência vai ser o mal. O bem vai ser a consequência vai ser o bem. Sombras e luzes, não é? Deus é justiça, mas é amor. É amor. Não é olho por olho. Não é olho por olho. Mas é compreensão. E nós vamos ter essa compreensão quando nós estamos lá na erraticidade, que nós vamos ter uma visão maior. A compreensão de que eu tenho que passar por isso. Por causa daquilo, né? Para mais na frente eu estar mais forte. Então eu tenho que ter esse aprendizado que é sofrido, mas eu preciso ter. O sofrimento, ele vai nos limitar, mas ele nunca, jamais vai ser um castigo, meus amigos. O sofrimento nos limita. Nunca vai ser uma punição e vai ser um castigo. Hamed já disse, né, que todo sofrimento foi uma resposta errada que nós demos às leis divinas. Resposta errada. Então, tudo que nós vivemos é fruto das nossas ações. De hoje ou de ontem, né, remotas ou não. A liberdade é uma lei natural. Liberdade é uma lei natural. E o nosso destino é sermos livres. O nosso destino é sermos livres. E ele, como eu disse lá no início, né, ele vai iniciar primeiramente dentro de nós. E essa é a verdadeira liberdade. Para terminar, que já está em cima do laço, eu vou ler aqui do Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. Se vocês não conhecem, eu recomendo também, muito bom. É o teu karma. Para nós encerrarmos, tá bom? Karma. Tuas ações, atos e atitudes geram ações, atos e atitudes. Teu karma é o efeito daquilo que causaste. Modifica teu karma mudando as tuas ações.
Ao transformares teu modo de ser, transformarás as reações na tua existência. Quem joga rosas é a primeira pessoa a se perfumar. Quem atira lama, por consequência, é o que mais se enlameia. Podes modificar o teu karma, aceitando o teu hoje e reprogramando as tuas atitudes desagradáveis. Ninguém te machuca. Tu é que te machucas, mas não percebe. Por isso acusa os outros. Ninguém te faz infeliz. Tu é que espera que os outros te façam feliz. A lei do retorno faz com que tudo sempre volte ao ponto de partida. Logo, é importante lembrares que, se mudares tuas ações, estarás mudando o teu karma. Erros acontecem para ensinar. Edificação íntima requer esforço pessoal. Daquilo que destes, receberás multiplicado. Teu karma é o resultado das tuas ações, pois a cada um de acordo com o seu comportamento. Uma boa noite, um excelente final de semana para todos nós, com muita paz.